Olá pessoal, boa noite, vamos se chegando. Tudo bom, Arx? Meu querido, desejo que você esteja bem. Hoje vamos continuar nosso papo sobre diálogo sobre vida espiritual em tempos de isolamento social. E o nosso convidado hoje é o pastor Berloffa, de São Paulo. Daqui a pouco ele vai estar chegando. Olá, pastor. Seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Boa noite. Vou esperar o pessoal já chegar, já vou estar chamando o pastor daqui um pouquinho. Olá, pastor. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite, boa noite. Melhor agora, me sentindo... Tô nervoso. Que isso, não fique, estamos no seu Instagram aqui na sua casa, eu que deveria estar. Eu tava conversando com o meu esposo, o Alexandre Feitosa, agora falando assim, Alexandre, eu tô nervoso. Mas como? Ah, não sei, eu tô nervoso, confesso. Imagina. Hoje é Pessoal o que tá... segundo que você está fazendo da série, né? Já é o segundo, exatamente. Pessoal que está chegando aí, boa noite. Desejo a vocês uma boa noite. Sejam mais do que bem-vindos nesse nosso encontro chamado Diálogos Mira e Vai. Aqui é um papo reto, direto, sem filtro, entendeu? E esse pastor que vocês estão vendo aí, que é o pastor Berloffa, daqui a pouco ele vai se apresentar. Ele é dos nossos, viu? Ele fala sem filtro. E Eu tenho paga um preço por acompanhado os isso. ao vivo. Eu tenho acompanhado os ao vivos dele e o cara fala sem filtro e é isso que a gente gosta. Sabrina, minha querida, seja bem-vinda. Pessoal, vamos dar só mais alguns minutinhos, 2 minutinhos para o pessoal ir chegando, tá bom? Quando chegar mais algumas pessoas aí, a gente toca o barco e a gente começa o nosso papo de reto com o pastor JP Berloffa, tá bom? Até lá, vão dizendo aí de onde vocês estão falando. Coloquem aí nos comentários de onde vocês estão falando, qual é a cidade e o estado que vocês estão falando conosco, que vocês estão nos acompanhando. A gente quer saber quem são vocês aí, por favor. Enquanto isso, eu vou acessando aqui outras contas. Pastor, eu gostei do seu material hoje que você divulgou, viu? Hoje, texto Os sobre textos. amor, legal, legal. O amor eu não li, mas eu li o da fé. O da fé eu gostei Ah, muito. Nossa, legal, né? que coisa louca, do tipo, eu não acredito, mas se eu acreditar, aquela coisa do fé, eu achei o máximo. Eu gostei muito. Pois, Pessoal, eu indico a leitura do post Fé do pastor Berloffa. Tá muito legal o texto que ele fala sobre fé. Muito, 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 muito bacana. Gente, vamos lá, olha só. Para vocês que estão entrando aqui, que não me conhecem, talvez sejam seguidores do pastor Berloffa e não meus seguidores, meu nome é Jean Charles, eu sou o idealizador e o gestor da Propósitos, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. Do lado de cá, nós acreditamos em 7 áreas da nossa vida. E uma dessas áreas é a vida espiritual. E nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, nesse cenário de pandemia, de situações, de incertezas, de vulnerabilidades tão grandes agora, mais ainda por causa desse cenário, nós queremos que a vida espiritual ela nos ajuda, ela nos traz uma ponta que nos ajuda num equilíbrio emocional para passarmos por esse cenário da pandemia. E nós fizemos o convite aí para 5 representantes de 5 religiões e o pastor Berloffa é o segundo que está sendo aqui conosco. Ele é de uma linha evangélica, daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês, tá bom? E até o final da próxima semana, até segunda-feira, semana que vem, nós vamos ter mais encontros e vamos fechar esse arco de conversa com a psicóloga Kênia, uma linda conhecida minha
queridíssima, e ela vai estar nos ajudando a entender um pouco mais como isso nos ajuda a vida espiritual nesse cenário da pandemia, tá bom? Eu também quero comentar, aproveitar rapidamente, que amanhã nós vamos estar aqui também com o Pedro Ivo. O Pedro Ivo, ele é eu vou falar errado, candoblecista. Isso, ele é da linha do candomblé, ele é escritor, poeta, educador, produtor cultural, e vai estar conosco amanhã aqui também nesse horário, às 9 horas, fazendo esse diálogo interreligioso. E logo depois, dobradinha, eu vou estar fazendo Diálogos de Cinéfilo, que é um papo sobre cinema com um filme chamado Boy Eraser, que é um filme que conta a história de um jovem que assume a sua homossexualidade para pais pastores, e esses pais enviam ele para um centro de reorientação sexual, aonde vai acontecer a cura gay. Esse filme é fantástico, dá um pano de assunto muito grande, e amanhã, às 10 horas da noite, nós estaremos fazendo um ao vivo aqui com o professor Alexandre Feitosa, professor e escritor, tá bom? É isso, eu jogo a bola para o pastor Berloff para ele poder se apresentar aos que estão aí conosco. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, que isso, muito obrigado pelo convite, uma honra, uma alegria estar aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, né? Não preciso fazer nada aqui, tá dando para ouvir legal? Isso, eu nem fiz esse teste, pastor. Está todo mundo, ninguém reclamou? Não, ninguém falou nada. Ninguém Se tiver falou ruim, nada. por favor, comente que a gente arruma aqui. Isso. Mas, então, meu nome é João Paulo Berloff, é o meu sobrenome, né? Mais conhecido como Berloff. Sou pastor, sou cristão, casado, pai. Sou de Mogi das Cruzes, né? Zona leste da Grande São Paulo, zona leste do estado de São Paulo. Sou pastor da igreja Garagem, aqui de Mogi. Sou coordenador do Coletivo Inadequados, que é uma ONG, uma associação nossa aqui de Mogi. E tem um movimento, sou idealizador de um movimento chamado Inadequados, que acontece nas redes sociais desde pré-eleições ali 2018, onde nós iniciamos esse movimento de uma crítica teológica e política e uma forma de repensar a teologia e uma crítica à teologia fundamentalista. Então, isso é um pouquinho do que eu faço. A minha formação é em filosofia, a minha área teológica de estudo é a teologia da missão integral, teologia latino-americana, né, a nossa teologia, e eu acho que é isso. Eu acho que é um pouquinho do que eu sou aí. Prazer enorme estar aí com vocês hoje. Legal. Pessoal, eu tenho acompanhado os trabalhos do pastor JP e ele faz um trabalho incrível. Assim, para vocês poderem entender um pouco mais do trabalho dele, a gente vai estar jogando ao longo da conversa aí nos comentários os perfis das redes sociais do Inadequados, da Garagem, para que vocês possam conhecer o trabalho, porque o foco não é esse aqui agora. Mas vai ter um pedaço do nosso bate-papo que eu vou pedir para ele comentar um pouco sobre o trabalho. Só que nós temos somente aí, agora a gente vai ter só aí 50 minutos, e eu sou meio neurótico, quando aquele númerozinho aparece ali em cima, eu fico doido com aquilo. Então eu estou controlando muito bem. Então a gente vai estar jogando os perfis do pastor aí para vocês poderem conhecer o trabalho dele. Só pelo nome inadequado, gente, quando eu comecei a navegar, eu falei, cara, eu sou inadequado. Eu sou totalmente inadequado. Eu sou totalmente inadequado. E a logo também do A virado e tudo é perfeito. Tá? Passa a mensagem perfeita. Mas vamos lá. Pessoal, uma rápida introdução sobre o papo. Eu já falei, mas novas pessoas entraram. Eu não vou citar nominalmente, tá? Mas todos sejam bem-vindos. Os meus conhecidos, os conhecidos do pastor, sejam todos bem-vindos que entrarem agora há pouco nessa apresentação. Pessoal, o papo hoje, a gente vai continuar falando sobre vida espiritual. Um pouco sobre o que é a vida espiritual e como que ela pode ajudar nesse sentido dentro dessa pandemia. Eu vou dar uma rápida introdução e vou estar jogando perguntas para o pastor, tá bom? E esse vai ser o nosso diálogo de hoje. Eu, particularmente, pastor, os meus 22 primeiros dias aqui em Brasília, no Distrito Federal, tudo começou no dia 13 de março, aqui em Brasília. 13 de março começou, as aulas foram suspensas, aquela coisa toda. Os meus 22 primeiros dias foram foda, a palavra é essa. Porque eu vinha num ritmo de trabalho doido, eu sou palestrante, eu faço mentoria pessoal com pessoas, então a minha agenda estava assim, ó, bombando. Eu fechei 2019,
30 turmas, mais de 900 pessoas que passaram pela minha palestra. Então eu vim a 220 volts ali e começando 2020 com a agenda começando a bombar, aquele trabalho acontecendo, de repente tudo para. Eu literalmente fiquei assim, letárgico. Os meus 22 primeiros dias foram terríveis. Eu me senti, porque eu já fiquei próximo de uma depressão. Eu tenho certeza que eu estava diagnosticado, só que eu não fui para o médico porque eu não queria tomar remédio. Então eu fiquei na minha, sofrendo ali, buscando sozinho. Mas eu me senti nos 22 primeiros dias como se eu estivesse voltando novamente para o meu estágio de melancolia, ali na ponta do precipício. Foi horrível, foi muito horrível para mim. Só que aí, graças a Deus, eu respirei fundo, busquei forças aonde eu queria me encontrar novamente, entendendo qual era o meu papel, como que eu estava fazendo. Eu me realinhei novamente, busquei forças dos meus devocionais, dos meus momentos de espiritualidade com Deus, e eu consegui me alinhar novamente e voltei. E tudo que foi de terrível, eu transformei em conteúdo. E a minha primeira pergunta para o pastor é uma pergunta muito pessoal mesmo. Eu queria que você respondesse como realmente o João Paulo. Nem quando pastor, nem líder, não, como João Paulo. Como que foi para você esses dias iniciais da pandemia para o homem, para o JP? Como que foi para você isso? Sim, olha, eu confesso que demorou bastante para cair a minha ficha, né, do que nós estávamos realmente vivendo. Eu não tive esse baque, né, eu não tive esse momento de falar, caramba, parou tudo, o mundo está parando, o Brasil parou, e aonde eu estou... Não, eu não tive isso, foi um processo. A gente começou a ouvir sobre isso, assim como você, a minha agenda estava vindo numa crescente muito louca. Esse ano que nós iniciamos o espaço físico do coletivo, estão trabalhando muito, muitas obras sociais acontecendo no mesmo espaço. Então, de repente, quando começou a falar sobre coronavírus, isso já vinha sendo falado desde o final do ano passado, mas começou a falar isso aqui, eu acho que eu não dei muita atenção, acho que eu não dei muita credibilidade para o tamanho da coisa. Então, quando começou a falar, mesmo de perto, de falar, gente, a gente precisa parar, eu, como pastor de uma comunidade, tive que pensar rapidamente em suspender os nossos encontros. Eu tenho a alegria de falar que nós somos uma das primeiras igrejas a parar para ajudar a não propagação do vírus. Então, eu confesso que foi algo muito processual mesmo. Depois de muito tempo que eu comecei, a ficha foi caindo, eu falei, caramba. E aí você começa a ver os números aumentando de infectados, de mortes. Aí tivemos o primeiro caso aqui na minha cidade de morte. E aí eu comecei a conversar com um amigo meu que trabalha no SUS aqui. E aí ele começou a me alertar olha, a coisa está realmente feia. Os números que estão sendo passados pela prefeitura não são reais. Então, depois de muito tempo que já estávamos em quarentena, que talvez que minha ficha caiu e a minha preocupação começou a ficar um pouco maior. Eu já tenho um hábito de trabalhar em casa, né? Eu já trabalho em home office, a não ser quando eu estou no coletivo. Então eu não senti esse baque da quarentena em si, né? De ficar dentro de casa. Nós estamos aqui com o pequeno Caetano, que está para fazer 4 meses agora, então a minha esposa também está de licença. Eu ia Então, comentar isso, porque você é pai recente, então parabéns aos novos pais do obrigado, Caetano. E eu fiquei, obrigado, cara, obrigado. ele é pai recente. E aí? Então, isso é que acaba chateando um pouco também, porque, pô, você quer que a família venha, que os amigos venham, receber as pessoas e tal, e a gente não teve esse momento até então, a não ser com os familiares mais próximos. Mas, ao mesmo tempo, tem sido um tempo muito bom de ficar dentro de casa, né? Minha esposa já está, eu já tinha feito a minha agenda toda para ficar apenas trabalhando meio período, mesmo em casa. A minha parte da manhã eu fico todo focado no Caetano mesmo. Então, assim, tem sido um tempo muito agradável, eu posso dizer, eu tenho a alegria de dizer, ao contrário de muita gente que tem sofrido com a quarentena, eu não senti o baque, a não ser a falta, né, de visitas, a falta de poder sair, a falta de abraçar, mas esse tempo de ficar em casa, para mim, tem sido até agradável, eu posso confessar que tem sido agradável. Comigo também foi a mesma situação. Eu trabalho em casa também, eu sou autônomo, então eu não tive essa diferença. Eu sinto falta de gente.
Isso, As pessoas isso. que me conhecem sabem que eu sinto falta é de gente, de estar junto, de abraçar, Exatamente. de conversar, de rir, de dar gargalhada. Então eu sinto muita falta disso. Mas, pastor, eu vou cavar um pouco mais. Se teve medo, se teve raiva, você teve algum sentimento que latejou, que apareceu mais, ou realmente você teve. Porque você demonstra um equilíbrio muito legal, que eu percebo isso em você. Mas você sentiu alguma coisa mais forte nesses dias iniciais? Porque, rapidinho, Sim, antes de sim, sem responder, dúvida. porque, como você disse, eu, Jean, fiquei letárgico nos 22 primeiros dias. Tem gente que agora que está ficando letárgico, que agora Sim. que tá sentindo a pressão das coisas. Então, cada ser humano recebe e age diferente isso. Mas e você? Olha, eu tenho essa, já é uma característica minha mesmo, eu não sou de, eu não sei se a palavra é equilibrado, porque seria algo, não, é uma característica minha mesmo de não me preocupar muito, independente com o que estiver acontecendo, falta de dinheiro, enfim, eu não tenho essa, eu não sou muito de me preocupar, eu não sei o que é perder uma noite de sono, eu não sei o que é perder a fome, de verdade, eu não tenho isso. Inclusive, uma experiência que eu tive com o nascimento do Caetano, foi na primeira noite que ele chegou em casa que eu posso dizer que eu despiroquei de vez, assim, eu não conhecia a sensação de não estar em mim. Quando nós chegamos em casa do hospital e ficou só eu, ele e minha esposa, que eu vi o tamanho da responsabilidade, acabou, eu desabei a chorar, então, em toda a minha vida, em 34 anos, foi a primeira experiência. Então, eu posso dizer a você que eu realmente não fiquei mal em nenhum momento, a não ser essa tristeza empática de ver o que está acontecendo e uma preocupação pelo meu pequeno, que é um bebê, então está ali na zona de risco, pelos meus pais, né, os meus sogros também, que já Eles são moram na mesma cidade, pastor? todos aqui de Mogi, todos aqui de perto, e somos muito unidos, né, estamos sempre juntos. Meu pai tem mais de 70, minha mãe tem um pouco menos, mas tem problemas respiratórios, meu sogro, que já tem quase 70, também tem vários problemas de saúde. Então há essa preocupação. Mas como nós todos estamos em plena e absoluta quarentena desde que começou, inclusive tivemos reuniões de família, eu tive que sentar com meu pai e falar, olha, você precisa fazer, e ele entendeu. Então a minha preocupação ela está moderada. Eu sinto raiva, principalmente com o que está acontecendo no país e principalmente com as atitudes do nosso governo. Isso é uma raiva constante e absoluta o tempo todo em mim, porque Eu vou entrar nesse ponto com a palavra tóxico. eu acho que é pouco. Nas minhas, nas, mi- na- no meu início, dos meus 22 dias, eu desfoquei totalmente da minha pegada profissional, do meu trabalho, e eu mergulhei de cabeça na questão política. Foi a pior besteira que eu fiz. Porque é como se eu estivesse tomando uma droga e um veneno de tanta coisa absurda que esse cara vem fazendo, e eu me Uhum, intoxiquei de um jeito que eu comecei a ver que eu estava me tornando uma pessoa tóxica para outras pessoas. E o meu papel não sim, é esse. E sim. eu fiquei muito preocupado. Mas aí, pastor, pelo que você disse, e assim, pessoal que não conhece o trabalho do pastor JP Berloffa, eles têm, a Igreja Caragem, o coletivo Inadequados, eles têm uma pegada e um pensamento muito diferente das igrejas evangélicas. Eu vou usar o termo fundamentalista, mas também tradicional. É um pensamento completamente diferente e nesse momento não dá para eu desdobrar para vocês como que é. Mas a minha pergunta para você, pastor, nesse sentido é, pelo que você disse, nesses momentos de raiva, nesses momentos de preocupação, como que a sua fé, a sua crença, o seu acreditar em Deus, assim, eu vou fazer uma pergunta de leigo, por favor, seja Uhum. gentil na resposta. Imagina, sempre. O senhor pratica devocional? O senhor tem aquele momento de busca, de leitura da palavra? Como nesse cenário que o senhor comentou, que às vezes sentiu raiva, mesmo que o senhor sentiu raiva do abençoado, né, do nosso Uhum. governo, qual foi o momento que a sua fé foi trabalhada nesse sentido? Para Ótimo. ter esse Bom, equilíbrio.
Eu preciso primeiro dar um rápido pano de fundo aqui sobre como eu penso espiritualidade, Precisa, fique à vontade. para a gente começar a entender. Eu não consigo pensar a espiritualidade como se fosse uma faculdade de mim, sabe? Eu não consigo pensar, por exemplo, essa divisão que há dentro de um consenso teológico protestante, ou até mesmo cristão, em que o homem é corpo, alma e espírito. Então, a gente vai trabalhando essas faculdades de formas diferentes. Eu não penso assim. A minha teologia não me permite pensar assim. Eu penso sempre no homem, quando eu digo homem, ser humano, homem, mulher, como um ser holístico. Então, eu não consigo pensar assim, nossa, agora eu vou trabalhar a minha espiritualidade. Agora eu vou trabalhar a minha alma. Não, eu estou sempre pensando em mim ou no outro como um todo. Então, o meu processo, e eu respondendo a sua pergunta, sim, eu faço minhas devocionais, até porque eu sempre faço a devocional e gravo um podcast, né, de segunda a sexta eu posto um podcast. Então, eu tenho esse processo de devocional, às vezes por vontade, às vezes por obrigação para gravar o podcast, não sem dúvida nenhuma, tá? Tem dia que eu não quero abrir a Bíblia e ler, tem dia que eu queria ficar deitado assistindo TV, mas aí eu vou para a obrigação. Mas sim, eu faço esse processo de devocional, mas a minha percepção de espiritualidade está sempre no todo, não está apenas no meu espiritual. Eu não consigo pensar um espiritual bom se o corpo estiver ruim, eu não consigo pensar um corpo bom, não, sabe? Não há essas três chavinhas, é uma coisa só. Essa é uma vertente muito forte da teologia da missão integral, né? Que diz que é o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Porque a teologia comum, dentro de um senso comum, tem essa ideia de querer ganhar a alma, né? Você já deve ter ouvido isso. Nós precisamos ganhar a alma, alcançar. Eu não consigo entender alcançar a alma, não faz sentido para mim. A alma, para mim, é coisa de filme de terror, alma penada. Para mim, o evangelho, ele está posto para o homem, para o ser humano. Então é óbvio que num momento como esse, em que estamos, entre aspas, enclausurados, a nossa espiritualidade é abalada. Porque o meu corpo, a minha psique, as minhas emoções estão sendo abaladas por causa disso. Agora, eu não consigo fazer essa diferenciação. Eu queria dar esse pano de fundo para a gente entender, para vocês entenderem como que eu penso em espiritualidade. Não significa que eu não penso uma espiritualidade. Não significa que eu não penso um físico. Não significa que eu não penso a psique, né, que seria a alma. Sim, penso, mas é apenas uma forma didática de eu falar algo sobre mim. Agora, quando eu penso em mim, eu penso como um ser holístico. Eu espero que tenha ficado claro. E se não ficou, por favor, me pergunte, que eu tento explicar de uma forma melhor. Não, mas ficou claro sim. Deixa eu aproveitar tudo que você disse, pastor, e esclarecer para as pessoas. É muito importante vocês entenderem que o nosso diálogos aqui, ele não está focado somente em um tipo de pensamento, em somente uma vertente. Eu ainda pretendo trazer todos esses líderes novamente, todos esses representantes, depois num Zoom da vida, ou talvez numa sala de bate-papo ali no Facebook, que dá para encontrar todo mundo, para a gente dialogar, porque o objetivo primeiro era dialogarmos todos juntos. Mas como tem muito conteúdo para cada líder trabalhar, a gente resolveu fazer individualmente, mas nós teremos um coletivo com todos eles. E é importante você entender que esse diálogos aqui não é para poder provar para você o que é certo, o que é errado. O nosso papel aqui é apresentar cenários distintos de pessoas distintas que estão sofrendo de maneira diferente, estão trabalhando de formas diferentes. É só para apresentar mesmo assim um leque de situações e que você não está sozinho nisso. Talvez você se identifique com o Berloffa, talvez você se identifique com o Alan, que já passou, talvez você se identifique com o Lindenberg, que é espírita kardecista, que vai estar no domingo comigo. O importante que você entenda é que aqui não é uma receita de bolo.
Ninguém que está para dar receita de bolo. Aqui a gente está apresentando situações e como cada um está lidando com ela. Beleza? Pastor, eu, Jean, nesses meus 22 dias, até eu entender tudo isso, e como eu conheço muita gente de várias religiões, eu ainda queria conversar com um budista. Eu estava doidinho para trazer um budista para conversar comigo, só que eu não conheço ninguém de liderança ou que tenha uma facilidade de fazer um ao vivo comigo. Eu não conheço ninguém. Se alguém estiver ouvindo aí e conhece algum budista, líder, representante, que tem uma pegada muito dentro do budismo, por favor, passe meu contato. Ainda dá tempo de eu conversar com ele. Então, nesse período todo, eu conversei com muitas lideranças de religiões e eu entendo e eu percebo isso, que todo esse cenário todo que a gente está passando, em vários sentidos, ele está nos dando oportunidades de aprendizados, tanto coletivo como individual. Eu queria perguntar para o pastor, esses aprendizados coletivos e individuais, primeiro no campo do JP, do João Paulo primeiro, individualmente, se você tem percebido isso, qual é a sua percepção sobre isso, tá bom? E o que você tem aprendido, tanto na ótica individual, como na ordem coletiva? Ótimo. Bom, a primeira coisa que eu percebo, e eu fico triste as pessoas que ainda não perceberam, talvez eu inverta a ordem da... Não tem responda de problema. forma diferente da ordem, tá? Que eu sou Fica à meio vontade. sistemático, eu vou pensar um pouco e depois eu vou fechando o cerco. Primeira coisa que a gente precisa perceber com urgência é que a forma que nós estamos vivendo não está dando certo. A forma que nós decidimos, que nós escolhemos viver como sociedade, ela não funciona, ela não tem uma vida útil longa, ela tem data para acabar. E essa pandemia tem deixado muito claro isso, que essa forma de ver consumista, essa forma de ver capitalista, essa forma de pensar sempre na meritocracia, isso não está sendo suficiente para a gente formar uma sociedade. Aparentemente vai tudo bem até o momento que nós nos deparamos com um momento como esse. Então, nós temos que perceber que nós precisamos urgentemente mudar a nossa forma de viver. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas eu como indivíduo, eu estou dizendo a nossa sociedade, a nossa forma de pensar políticas públicas, a nossa forma de pensar a poli. Então essa é a primeira coisa. Nós percebemos que nós precisamos de um SUS, de um sistema único de saúde forte, nós precisamos de um Estado que garanta direitos àquelas pessoas que não têm oportunidades. Então essa pandemia tem deixado muito claro. Então, se nós não aproveitarmos isso para falar, gente, nós precisamos mudar algumas chaves da nossa sociedade, porque essa é uma primeira pandemia de muitas que virão, segundo especialistas. Muitas virão, uma pior do que a outra. A premissa é de que seja de 10 a 15 anos, a cada década. Pois é, e cada uma virá com mais força, virá, porque assim que funciona, né? Exatamente. Então, assim, nós estamos aí, já perdemos milhares e milhares de pessoas, ou quem sabe por causa das subnotificações até milhões. Eu tenho minha desconfiança que a subnotificação é no mínimo 10 vezes menor do que o número real, enfim. Então, se nós não aprendemos isso E aí eu vou abrir um parênteses aqui, por favor, as pessoas que estão me assistindo, não me interprete mal, mas eu quero usar uma infeliz fala ontem do ex-presidente Lula, e eu não quero entrar em campo político aqui, mas ele foi absolutamente infeliz no que ele falou. Ele falou, ainda bem, se eu não me engano foi esse o termo que ele usou, ainda bem, totalmente infeliz, critiquei ele, mas eu entendo o que ele quis dizer e concordo com o que ele quis dizer, não com o que ele disse. Não há ainda bem para algo que tem tirado vidas, não há ainda bem. Mas, assim, há uma percepção de que nós precisamos de uma estrutura diferente do que aquela que nós estamos vivendo. Posso abrir um parênteses, pastor? Com certeza, por favor. Só para agregar no que você está falando, e para as pessoas poderem entender o motivo do nosso diálogo. Eu, Jean, a cada momento que recebi as notícias de... Gente, eu fico até embargado porque eu fico emocionado. Gente, o que é? 800 pessoas mortas num dia.
em 24 horas. O que é as pessoas não conseguirem se despedir daqueles que amam? É algo tão, assim, se as pessoas não conseguem se sensibilizar com isso, meu Deus, a gente está muito perdido. Sim. E aí entra a questão, que aí entra uma linha, uma espinha dorsal de todas as religiões. Cadê o amor ao próximo? Fecha parênteses. Obrigado pelo parênteses, e isso é algo que eu não sei se nós teremos tempo para falar sobre essas vertentes da religião. Eu, por exemplo, eu não demonizo, e eu falando agora como pastor evangélico, tá? Falando em nome dos evangélicos que têm essa terrível mania de demonizar a religião alheia. Não apenas não demonizo, como eu a respeito como divina. A respeito como divina. Não é porque o irmão que é budista, o irmão que é do candomblé, ou qualquer outra religião, aquela é a percepção dele do divino. Não significa que ele está certo, eu estou errado, ou eu estou certo, eu estou errado. Cada ser humano é um ser humano diferente. Por que a nossa percepção de algo que não é palpável, que é o próprio Deus, seria idêntica, né? A gente não consegue chegar numa conclusão sobre um político. Nós temos hoje a política, que é algo palpável, nós conseguimos dividir entre time A e time B. Imagina quando nós estamos pensando em Deus, que não é alguém que se apresenta falando, olha, tudo bem? Então eu respeito todas as religiões como divinas, ok? Nada diferente da minha. Então eu queria fazer esse parênteses dentro do seu parênteses. E Pastor, voltando... Não, por favor. Eu ia voltar, mas pode fazer. não, mas é porque eu queria centralizar justamente assim. Você comentou sobre o coletivo e foi muito rico. Individualmente falando, o pastor, o JP, o que de aprendizado você tem visto? Além dessa visão toda do coletivo e tudo mais, você como pessoa mesmo, ser humano, o que você percebeu? Você tem aprendido alguma coisa? Você tem sido colocado à frente de coisas que você nem imaginava? Como que você tem aprendido? Você tem aprendido alguma coisa? Olha, pode parecer muito clichê o que eu vou falar, porque eu acho que é o que todo mundo está falando, mas com toda a sinceridade no meu coração, a primeira coisa que eu estou aprendendo com tudo isso é valorizar pessoas. Valorizar pessoas, que é algo que essa vida maluca que a gente tem vivido, né, que o capitalismo nos proporciona, a gente vai tirando as pessoas, as pessoas vão virando sempre apenas um objeto para a gente alcançar um outro ponto. Então, quando a gente é colocado numa situação em que nós, primeiro, vemos pessoas morrendo, né? Hoje passamos, se eu não me engano, 1.200 mortos notificados, né? Imagina a subnotificação. Quando eu estou há meses sem ver amigos, né? Sem abraçar amigos. Eu tenho a alegria de poder estar com a minha família, pelo menos a família mais próxima, né? Meus pais, o meu sogro, minha sogra, mas assim, é somente eles. Então, meu primeiro aprendizado é valorizar um pouco mais essas relações humanas, algo que é muito caro dentro do que eu entendo como fé, relação humana. A minha fé só me permite enxergar Deus na vida do outro. Talvez isso complemente até uma das suas perguntas iniciais sobre as minhas devocionais, né? Eu preciso ser sincero em dizer que eu não sou uma pessoa que dou tanto valor, não estou dizendo que não há nenhum, tá? Mas eu não dou tanto valor para esses momentos de espiritualidade dentro de uma solitude. Eu acho isso importante, até mesmo no campo emocional, no campo psicológico, mas pensar espiritualidade, pensar Deus, eu entendo que eu só encontro Deus em relações humanas. Eu entendo que o outro é o que eu tenho mais próximo de Deus aqui na Terra. Eu entendo que você, Jean, é o que eu tenho de mais próximo do divino aqui na Terra. Eu entendo que você é a imagem e semelhança de Deus. Eu não tenho outro lugar nessa Terra de enxergar Deus a não ser em você, a não ser na outra pessoa. Então, quando eu sou colocado numa situação justamente que eu não posso estar com outras pessoas, eu estou quase sendo privado de Deus. Eu estou quase sendo privado da minha espiritualidade, porque a minha espiritualidade
não é individual, ela é coletiva. A oração do Pai Nosso, que Jesus, que é um grande homem para nós cristãos, é Deus, ele nos ensina a fazer uma oração sempre no coletivo. É o Pai Nosso, é o Pão Nosso, perdoa as nossas ofensas. Então, a nossa espiritualidade é coletiva. Igreja é coletivo. Então, não existe, na minha percepção, espiritualidade individual. Eu não consigo ficar sozinho dentro de um quarto buscando Deus de uma forma vertical. A minha espiritualidade busca Deus sempre no horizontal. Por isso que essa quarentena está me ensinando com bastante dor a valorizar ainda mais as relações humanas. Pastor, a gente vai interagir um pouco com a audiência agora, tá bom? Ela tem oscilado muito. Deixa eu só conversar com o pessoal um pouco. Pessoal, a pergunta foi: o que você tem aprendido de forma coletiva e forma individual? Eu estou com uma tela aberta aqui no computador, então se você quiser contribuir, agregar com o seu comentário, lança aí o que você tem aprendido de forma coletiva e de forma individual. E Marco Aurélio de São Paulo, gratidão pelo budista que você me achou. Que beleza. Ele acabou de lançar aí que já colocou, já arrumei um budista para você. Obrigado, Marco. Passo meu WhatsApp para ele, meus contatos e tudo. Pastor, uma pergunta capciosa, tensa. Sim. Eu acho que você deve ter lido, mas vamos lá. Eu converso com gente da Itália, com gente de Portugal, Espanha, muita gente de vários estados dos Estados Unidos, e é só no Brasil que eu estou vendo algumas pessoas tornando toda essa situação uma obra divina da ira de Deus sobre a terra. Minha pergunta para você é... Eu até já sei a resposta, mas tem que criar o drama. Sim. O pastor acredita que o novo coronavírus é a ira de Deus sobre a terra? Desculpa, pastor, a risada. Não, eu entendo completamente a resposta, até porque, vamos lá, nós estamos no Brasil, o Brasil é 90% cristão, mais um pouquinho, desculpa, só dei um toque aqui para minha esposa, o Brasil é 90% cristão, e 90% desses 90% tem uma teologia que foi importada, que nasceu lá na Europa, depois passou pelos Estados Unidos, né, pela América do Norte, e desceu toda podre aqui pra gente. Então, assim, eu sei que as pessoas pensam nisso, né? Eu desconheço, e eu quero deixar isso muito marcado aqui, eu desconheço a ira de Deus. Deus é apresentado para mim como amor. Não há ira em Deus. Eu não vejo em nenhum momento Jesus falando sobre a ira de Deus. Eu vejo Abraão, na percepção dele, judaica, falando de um Deus irado. Eu vejo Moisés falando sobre isso. Jesus, que é a expressão exata do caráter de Deus, para mim, ele não fala sobre ira de Deus. Então, não apenas o coronavírus não é a ira, como nada que aconteça nesse mundo tem a ver com a mão pesada e irada de Deus. Isso é um grande absurdo. Inclusive, eu diria, e já tenho dito, que se eu acreditasse nesse Deus, que se ira contra uma sociedade e taca fogo, taca praga, taca vírus, se eu acreditasse nesse Deus, eu não o serviria. Não o serviria. Eu me rebelaria contra esse Deus, porque seria um Deus sádico, um Deus violento, um Deus assassino, e esse Deus eu não acredito. Eu acredito no Deus do amor, eu acredito no Deus que não é somente que ele emana amor, ele é o amor em si, ele é a essência do amor. Então a gente pode dar 1 milhão de respostas sobre o que é o corona, né? A gente não, a ciência pode dar. Agora, a única que eu tenho certeza que não é essa tal da ira de Deus, porque eu a desconheço. Foi tão absurdo o que eu estava acompanhando, e eu fiz esse paralelo. Eu estava observando e falei, gente, é só no Brasil.
Eu assisti zapeando na madrugada, eu assisti um programa no canal History 2 que mostrava a chegada dos puritanos nas terras que hoje são os Estados Unidos. E mostrando toda a parafernália de coisas que eles fizeram. E você, quando você delineou aí agora tudo, a chegada do que veio do resto, me perdoe a palavra, o bagaço do Brasil. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Muita coisa que chegou aqui errada. E é inadmissível. Pastor, eu vou desativar os comentários, já avisei pra galera aí, vou desativar rapidinho os comentários, porque a gente vai registrar a nossa pequena foto para a gente postar depois. Então, faça Isso, sorrisão aí. Pera aí, deixa eu só pegar aqui. E a gente vai tirar a foto agora. Só mais uma. Não vou fazer a cara metade com você por respeito. Não tenho intimidade nenhuma para pedir isso para você. Pô, eu nem sei o que é, mas eu topo. Não sei. A cara metade é assim, ó. Eu venho aqui assim, ó. Fico assim. Aí você levanta a sua, a gente encaixa o rosto. Mas deixa quieto. Quiser fazer, a gente tenta. Vou tentar fazer isso aí depois nas minhas lives. É modinha de Instagram, pastor. Modinha de Instagram. Essa aí. Gente, olha só. Essa pergunta sobre a ira de Deus, ela é muito importante. Ela é muito necessária a gente trazer. Eu estou fazendo essa pergunta para todos os convidados porque é meio insano a gente pensar nisso. É meio louco a gente achar que isso é Deus pesando a mão sobre o povo. Aí, pastor, olha a minha provocação. E me corrija, pode me corrigir se eu estiver errado. Se é a ira de Deus, então eu vou pedir para fazer um checklist de tanto crente que deve estar em caixão agora. Sim. Porque nesses milhões que já morreram, provavelmente deve ter aquele crente, aquele evangélico, reto, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, coisa parecida. Entende? É insano. Quando a pessoa vem falando disso, fala assim, gente, tá, então, ele tá pesando a mão em todo mundo. Como que é isso? É louco para pensar nisso. É um Deus sádico, né? Totalmente. É Novo Testamento com um plus maior, um upgrade maior. Antigo Testamento, quer dizer. Antigo Testamento com upgrade. Bem dado. Pastor, a gente passou por uma adaptação, todos nós passamos por uma adaptação. E eu creio que você também passou, até porque agora você tem uma criança em casa e tudo mais, essa coisa toda. Uma adaptação em todos os sentidos. Com essa adaptação, nesse novo normal, o que vocês, agora eu vou te perguntar de maneira coletiva, como que a Igreja Garagem, como que o coletivo se adaptou em questão dos cultos, das ações sociais? Eu vi que você fez um trabalho, você está fazendo um trabalho de ação social muito incrível com doação de cestas básicas. Eu já vi alguns vídeos teus e tal. Me conta isso, como tá o trabalho de vocês depois dessa adaptação? E agora é realmente institucional, o coletivo e a Igreja Garagem. Sim, até só para o pessoal entender também, o coletivo e a garagem são duas coisas diferentes, mas tem a mesma raiz, né? Se você pensar numa raiz com 3 galhos, né, é o inadequados, o coletivo e a garagem. O inadequados é um movimento realmente de crítica à teologia, a forma que a gente pensa, né? A gente pensa de forma inadequada. O coletivo é o nosso trabalho social e a garagem é a nossa comunidade de fé, né? É a gente para dentro. Agora, a igreja, a gente pensa a igreja apenas para fora, né? A igreja, ela só deve servir para servir, né? Uma igreja, na nossa percepção teológica, ela só deve existir se ela servir a comunidade a qual ela está inserida. Então, num momento como esse, a primeira coisa que nós, como igreja, pensamos é o que nós temos que fazer? É continuar abrindo porta para fazer culto? Não, isso não serve de nada. Nós precisamos servir a comunidade. Quando nós fomos escolher o nosso ambiente, né, nós mudamos em janeiro, né? Quando nós fomos escolher para onde nós iríamos, nós escolhemos o pior bairro de Mogi das Cruzes. É uma comunidade... O pior, porque quando eu digo pior, é o mais vulnerável. É um lugar onde tem quase 100 mil pessoas. Dessas quase 100 mil pessoas, 86% está abaixo da linha da pobreza.
Então nós estamos na maior e na pior comunidade carente de Mogi das Cruzes. Nós escolhemos ir para lá. Nós poderíamos ter escolhido o centro, né, os bairros aqui badalados da cidade, mas a gente escolheu aquele lugar. Por quê? Porque é lá que nós precisamos estar. Então, quando começou a pandemia, nós paramos tudo que nós estávamos fazendo. No coletivo nós tínhamos aulas culturais, né, de balé, de jazz, de dança, de literatura. Estávamos com uma agenda muito forte para uso do nosso anfiteatro, apresentações culturais. Nós encerramos tudo isso, até por motivos óbvios, e focamos em arrecadação e distribuição de alimentos. Porque eu não sei se todo mundo tem essa noção, mas não existe home office na periferia. Não existe, pô, então eu vou trabalhar aqui dentro da minha casa. Não, quase não existe casa na periferia, são barracos. São 8, 9, 12 pessoas morando em um cômodo. As pessoas lá trabalham como faxineira, as pessoas lá trabalham como pedreiro, as pessoas lá trabalham de uma forma que não existe home office. A periferia não tem poupança. A periferia não tem dinheiro aplicado em outro lugar. A periferia não trabalha hoje, ela não come amanhã. Então, no exato momento que a quarentena começou, a periferia começou a passar fome. Alguns já passavam. E aqueles que se virava trabalhando hoje para comer amanhã, automaticamente encerrou. Então, qual que é o nosso foco hoje, não somente o nosso, mas de qualquer pessoa que esteja com um trabalho periférico? É colocar comida na mesa, para que o seu João e a dona Maria não precise sair para a rua, porque eles precisam sair para a rua, porque eles precisam trabalhar hoje para comer amanhã. Então, nós estamos tentando, dentro de um possível, levar comida para que eles possam se guardar pelo menos um pouquinho mais dentro de todas as limitações da periferia, e como eu disse, não há isolamento na periferia. São 10 pessoas dentro de uma casa, são casas sequenciadas, não há uma estrutura onde você consegue ficar o dia todo dentro de casa, monta um escritório. Eu pude fazer isso aqui, você talvez... Saneamento básico tem lá, pastor? O saneamento básico tem? Não tem água encanada. Imagina álcool em gel. É lógico, quando eu estou falando de Jundiapeba, que é o bairro, é um distrito. Então tem uns lugares um pouco melhor, mas há os ambientes em que não há água encanada, a energia é puxadinho. Então lá, como que você vai chegar lá e falar de lavar a mão durante 20 segundos, todas as vezes? Não, não há isso. Álcool em gel, não há isso. Então, o nosso foco hoje é arrecadação e distribuição de cestas básicas, né? Cadastramos famílias, temos 401 famílias cadastradas, paramos o cadastramento porque não estamos conseguindo atender mais, há muitas outras centenas de famílias e até milhares, mas estamos fazendo de tudo que nós podemos para atender essas 401 famílias. Nossa, Pelo uma cesta básica, é muita gente, e assim, é muito mais. É que a gente teve que encerrar porque a gente não dá conta, infelizmente. Se chegasse toneladas e toneladas e toneladas de alimento, a gente poderia cadastrar mais famílias. Mas, resumindo, o trabalho é esse hoje. Hoje eu não faço parte de nenhuma igreja. Não faço parte, não estou ligado de maneira denominacional com nenhuma igreja. Mas quando eu estava, o trabalho social, cara, era o que eu mais amava de fazer. Trabalho social, sabe? De realmente... Eu postei agora há pouco aí, algo que você falou, que a igreja, ela é para servir o outro. Se uma igreja não faz esse trabalho de servir o outro, entendeu? Eu realmente preciso navegar mais nos inadequados. Acho que eu vou somar com o pensamento de vocês. Ótimo. Pastor, nós estamos entrando nos 10 minutos finais do nosso encontro, dos nossos diálogos. Eu tenho mais 2 perguntas para você. E eu acredito que uma delas vai estar muito pano para manga para você. Mas antes da minha pergunta, e você me deu essa liberdade, no último dia que eu conversei com você, que eu poderia fazer uma pergunta fora do circuito. Vamos lá. O trabalho de vocês, cara, é completamente diferente. É totalmente diferente. O pensamento, a pegada, tudo é diferente. Vamos lá. Eu gosto de saber disso. Qual é o nível de retaliação, de encrenca, de treta, de indireta, de coisa contra
que um trabalho tão lindo desse sofreu? Ou está sofrendo? De todos os tipos, né? A gente sofre muita, eu sofro muita retaliação, já recebi ligação de ameaça mesmo, assim, da pessoa me ligar, não se identificar e me ameaçar. Já recebi mensagens, inbox, dizendo que viriam até minha casa me matar. Então essas foram as piores, né? Que acontecem com menos frequência. Agora, xingamento e os famosos haters, né, de internet, isso aí tem a vontade, pode ir em qualquer post meu, qualquer post. Se eu escrever lá no post, assim, fazer um post bem grande escrito assim, ó, paz, só paz, paz. E uma pombinha branca do lado, alguém vai comentar assim, mas que tipo de paz você está falando, né? Vamos... Então, assim, esse tipo de retaliação é muita coisa. Eu sofro alguns ataques coordenados, sofri um semana passada, né? Alguma página coordenado? Caraca! Coordenado. A pessoa, você de repente é dono de uma página de teologia. Aí você pega o meu post, printa a tela, posta na sua página e me mandaram, eu vi esse post, né? Assim, ó, vamos todos lá atacar esse pastor. Aí são milhares e milhares de xingamentos no meu Instagram. Que é muito bom. Abre parênteses. E esses haters são evangélicos. Isso, não são nem haters, na verdade, né? São evangélicos que juram que estão defendendo a sua fé e defendendo Deus, né? Então eles estão fazendo um bom trabalho. Meu Instagram está crescendo bastante graças a ele, então... Manda eles pro meu. Eu mando o link das minhas páginas, falo, gente, vai lá, xinga a garagem. Eu faço isso, eles ficam muito nervosos. Eu mando assim, ó, tá aqui o link da garagem, dá uma hateada lá também para dar uma crescida lá. Gente, coisa mais absurda. Quando eu pergunto isso da retaliação, pastor, é porque as pessoas não sabem o tanto que a gente sofre. Eu já passei por isso junto com o Alexandre, em alguns trabalhos que a gente faz, e ainda vou voltar a conversar com você em outros diálogos sobre homossexualidade e Bíblia e outras coisas. Eu vou trazer. Eu li uns posts seus já, então a gente vai voltar nesse assunto de novo. Mas a gente está entrando para o final já. Pastor, vamos lá. Qual é a orientação que você tem dado para a sua comunidade? Agora é a sua comunidade da garagem. Eu não sei se vocês usam os termos irmãos, irmãs e tal. Sim, usa. Então, com a sua comunidade, quando eles se apresentam assim, com o emocional desequilibrado, preocupados, ansiosos e tudo mais, qual é o tipo de orientação, qual é a palavra que você tem dado para eles, pastor? Tá. Eu tenho muita dificuldade em esse tipo de pergunta, porque assim, talvez fica muito generalizado. Eu odeio essas, e eu sei que não é isso que você quer, tá? Mas eu não tenho uma palavra, por exemplo, de ordem e de conforto para a garagem. Eu nunca entro no grupo lá do WhatsApp onde estão todos falando, gente, vai por aqui. E cada pessoa tem uma particularidade tão imensa, né? Cada pessoa é um oceano tão profundo. Cada pessoa tem... Então eu não consigo fazer isso. Eu posso mandar lá uma mensagem falando, gente, olha só, por favor, façam algo que goste, né? Procure uma série para assistir, faça o que você gosta de fazer. Mas de repente uma daquelas pessoas fala, cara, não tem nada a ver com a minha vivência aqui. Então eu tenho muita dificuldade com esse tipo de pergunta, entre aspas, generalizada. Eu gosto de tentar identificar as pessoas que estão nesses momentos, aí eu vou conversar no particular com ela, uma que eu já conheço, né, se falou da garagem, eu sei da vida dela, não toda, mas eu sei como ela vive, eu sei quais são suas dificuldades, e aí juntos a gente pode tentar chegar num senso um pouco mais interessante para ela. Então não há esse direcionamento para uma igreja, há direcionamentos específicos para as pessoas, assim. Desculpa a falta da resposta, mas eu estaria sendo... Você respondeu. Não, eu acredito nisso, pastor. Deixa eu somar o que você está falando com o que eu acredito. Eu também acredito. Muitas das pessoas que me seguem e que conhecem o meu trabalho de encorajamento sabem que eu sempre trabalho essa questão de maneira individual. É o indivíduo.
entendeu? Não é uma receita, eu sempre uso o termo receita de bolo. Eu nunca vou dar uma receita de bolo para uma pessoa e para a mesma pessoa, eu não vou dar isso. As pessoas são complexas, são distintas, são histórias de vidas diferentes, visão de mundo, e quando eu entro no item de visão de mundo diferente, aí o negócio se torna mais complexo. E eu brinco, se a pessoa for bipolar, eu tenho que trabalhar com duas personalidades ainda. Verdade. Então o negócio fica muito mais complexo do que a gente imagina, não é tão fácil assim. Pastor, Verdade. deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta ela é uma pegadinha, mas é importante. Os ateus, a gente está falando de vida espiritual, a gente está comentando algumas coisas, acho que muitas das pessoas já perceberam que a garagem, o pastor, tem pensamentos muito diferentes do que é o tradicional, mas vamos lá. Se um ateu lhe procurasse, o que você falaria para ele nesse cenário todo? Um ateu que não acredita em Deus, não acredita em nada, como que essa questão seria trabalhada por você? Se você não quiser responder ela, não tem problema. Não, eu respondo com alegria. E para ser bem sincero, eu me identifico muito mais com os ateus do que os evangélicos, porque eu percebo nos ateus uma sinceridade, né? Inclusive o texto que você recomendou sobre fé, eu falo justamente sobre isso. Essa certeza absoluta de Deus, ela é absurda. A gente não pode ter certeza sobre algo que não está aqui na nossa frente, não tem como. Então, independente se você é evangélico, budista, ou qualquer outra religião, se você é agnóstico ou se você é ateu, não tem problema, sabe? O Deus que eu acredito não tem crise de existência. O Deus que eu acredito, se ele quisesse que você acreditasse nele, ele faria você acreditar, e se ele não faz é porque ele não tem problema com isso. Então, o primeiro passo, esquece esse lance. O que eu digo para essas pessoas é, você acredita no bem? Você acredita no amor? Você acredita na solidariedade? Você acredita em estender a mão ao próximo? É nisso que você acredita? Então a gente acredita na mesma coisa. Ponto final. Você não tem a necessidade de acreditar num ser divino como eu. Você tem a necessidade de acreditar nessa essência, nessas essências, que eu acho que isso é comum em qualquer religião e em qualquer ser humano. O bem, o bom, o amor, a solidariedade, a ideia mútua, o coletivo. Então, para o ateu, eu diria assim, você é meu irmão, e ponto final, e não tem problema nenhum com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Legal. Pastor, a gente está entrando aí nos 2 últimos minutos finais, então a gente vai começar agora com as despedidas e com os feedbacks e com alguma coisa a mais que você queira falar. Antes de eu passar a bola para você se despedir e talvez você falar algo mais sobre o seu trabalho e tudo mais, deixa eu reforçar com o pessoal. Pessoal, os nossos diálogos continuam amanhã, sexta-feira, e amanhã quem vai estar conosco aqui é o Pedro Ivo. Ele é da religião do Candomblé, ele é poeta, escritor, educador, produtor cultural. Amanhã vamos estar falando aqui sobre vida espiritual em tempos de isolamento social com um líder da religião do Candomblé. Não percam amanhã às 9 horas novamente, tá bom? E logo depois, dobradinha, eu vou tomar só uma água, comer um miojo, volto para cá de novo e a gente vai estar conversando sobre os diálogos de cinéfilo. É um ao vivo só voltado para cinema, no qual a gente vai estar conversando amanhã sobre Boy Erased, que é um filme que trata sobre um adolescente que assume homossexualidade para pais pastores, que são líderes de uma igreja local numa cidade conservadora dos Estados Unidos, e os pais mandam ele para um centro de reorientação sexual, onde vai se tratar cura gay. Esse filme é muito bom, tem muito pano para manga, amanhã às 10 horas da noite, tá bom? Pastor, vou deixar você se despedir do pessoal. 28 segundos, já começou o desespero. Vai lá, pastor. Obrigado. 25. Jean, obrigado a todo mundo que esteve aqui, foi uma alegria. Quiser me conhecer, me chama lá no Instagram, me chama no direct, eu totalmente aberto, tá bom? Então eu só agradeço e deixo as palavras do meu mestre. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa é a minha palavra final. Beijo e Tchau, muito obrigado, gente. viu?